Bom, estou aqui com a tinta aquarela da Pentel, 12 cores. Esta aqui é a linha Pentel Artes. Esta é a diferença da escolar. Você vai ver que esse nome aqui vai estar escrito Pentel Artes. E a escolar, a caixinha vai ser um pouquinho maior, porque cada bisnaga vai ter 6 ml e aqui a bisnaga tem 5 ml. Porém, é muito mais consistente, ela rende muito mais. E a diferença de preço de 10, 12 reais. Eu paguei 42 naquela caixa. Aqui, 300 gramas, a gramatura do papel Canson. Não importa se a marca é Canson ou outra marca. O importante é que a gramatura seja de 300 gramas para poder ser apropriada para a gente trabalhar com a tinta aquarela, porque aí ela vai suportar a água que nós vamos colocar quando estamos trabalhando com a tinta aquarela. Vem 12 folhas aqui neste bloco e na Calunga eu paguei 20 reais e alguns centavos. E aí você vai destacar a folha para poder tirar do bloco e trabalhar. E esta folha ela é bem grossa mesmo, a gramatura dela é muito boa. Sobre pincéis, o importante é que seja macio, geralmente redondo, ele é melhor para a gente trabalhar. Então, você vai ver várias espessuras para poder você trabalhar de acordo com os detalhes que você quer fazer. E eu tenho aqui um amarelo, que é esse daqui do cabo amarelo. Ele é da Tigre, da linha 266, número 16, e tenho também o 266, número 14. Eu achei eles muito bom, ótimo para trabalhar. Esse aqui é chato, também serve, porque é de cerdas macias. Se você quiser usar para preencher o fundo, também vai dar certo. E até mesmo um pincelzinho mais chato, espanado, assim, mais velhinho, ele também vai servir para dar alguns detalhes. Porém, eu vou utilizar apenas o 266 da Tigre. Estou utilizando uma bandeja de isopor e um potinho de plástico para usar água, para colocar o pincel e colocar na tinta para diluir. Como aqui é branca tinta, ó, não dá para ver muito bem, mas eu coloquei água. Se você quiser, você pode também começar já molhando o papel, colocando um pouquinho de água nele. Não tem problema, porque a gramatura dele, por ser 300 gramas, ele é apropriado para receber essa água. Então, suavemente, claro, também não vai encharcar tanto de água. E aí você coloca um pouco de água no papel para poder dar esse fundo aqui do céu. Ó, já coloquei um pouquinho de azul e veja bem como ele espalha rápido. Eu já tinha colocado um pouquinho de branco, aí vai misturando o azul com o branco e vai dando essa nuance aqui no céu. Aqui eu já vou começar a utilizar um pouquinho de vermelho e sempre vou molhando o pincel com um pouquinho de água ou vou trazendo a água para a tinta, diluindo um pouquinho. Então, você vai vendo como você acha melhor de fazer, de aplicar a água no papel, de aplicar a água na tinta, de deixar o pincel molhado. Então, são várias opções que você tem para ir trabalhando a aquarela. Quando nós estamos trabalhando fundo, geralmente nós utilizamos essas nuances mais claras, que é a que eu estou fazendo agora aqui no céu. Então, usando o azul, o branco e um pouquinho de vermelho. Comecei a trabalhar um verde claro nas montanhas e pegando um pedacinho da parte que eu tinha feito do céu de vermelho, então praticamente eu vou sobrepondo a montanha sobre esse fundo do céu. Vou trabalhando outras cores, colocando branco para suavizar, se você quiser deixar mais claro, se você quiser deixar a tinta pura também, você pode deixar ficar mais forte o efeito, ou você pode clarear ao máximo que você quiser, tanto com a cor branca quanto com a água, deixar o efeito mais transparente, e aí vai da intenção do trabalho que você está realizando. Aqui eu já começo a colocar outro tom de verde. E assim eu vou trabalhando cores diferentes, tom sobre tom,
Vou fazendo experimentações com a tinta, porque ela me possibilita trabalhar e mudar. Se caso eu não gostar de uma cor, tem como consertar, colocar outra cor e mudar. Então não precisa ter medo de trabalhar com a tinta aquarela, como qualquer outro tipo de tinta. Você vai se adaptando também. Bom, aqui já estou utilizando um pincel um pouquinho mais fininho para dar esses detalhezinhos do capim. Então você vai fazendo a troca de pincel de acordo com o que você quer trabalhar. Bom, para fazer o tronco das árvores é bem prazeroso utilizar a tinta aquarela. Como diluímos ela em água, então fica fácil de fazer os detalhes das galhas, fica bem delicado, bem fácil de fazer, porque é uma tinta bem líquida, uma tinta fácil de trabalhar. Bom, eu resolvi colocar um azul e um branco aqui, fazer uma espécie de um rio, de uma água aqui. O correto é trabalhar geralmente antes do plano da frente, que tem a mata, as árvores, mas eu mudei de ideia, resolvi colocar só um pouquinho de trabalho, porque aí tem que corrigir onde a gente borra, né? Ali aquela vegetação, a árvore, então tem que ter mais um cuidado para poder corrigir onde vai borrar. E aqui eu coloco um pouquinho de branco nessa linha e já me causa esse efeito bonito aqui entre a água e a areia. Então, se você está fazendo um trabalho, de repente muda de ideia e quer acrescentar algo, é possível, contanto que corrija o lugar onde borrou. Aqui acrescentando um pouquinho mais de vegetação lá no fundo, e aí eu dou as pinceladas mais delicadas, apenas com a pontinha do pincel, porque como a vegetação está longe, então eu preciso que ela não seja tão grande, seja mais delicada, mais borradinha lá no fundo. Bom, eu coloquei um pouquinho de vermelho e branco na árvore e estou colocando aqui na parte de baixo também, ao pé da árvore. Porém, eu vou trabalhar um amarelo. Então, eu estou dando um tempinho para poder secar este vermelho, para poder causar um efeito de sobreposição, onde eu vou passar primeiro o vermelho na vegetação, conforme eu já fiz, coloco um pouquinho de branco, conforme vocês estão vendo. E posteriormente, depois que secar, eu vou trabalhar o amarelo, para poder causar um efeito diferente.
Bom, agora que secou, eu venho com o amarelo e vou batendo por cima da mesma forma que eu bati, então eu vou criando mais volume, porque eu posso ultrapassar esse amarelo da área onde eu fiz o vermelho. Eu posso deixar um pouquinho mais para fora essa vegetação. Assim eu vou criando volume e sombra por dentro dessa folhagem. Aqui eu já tirei a fita crepe que eu tinha colocado no início, tá? Então a gente põe a fita crepe para ficar fácil de pintar e não manchar, e depois retira a fita crepe para colocar numa moldura.